Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmã Luciana. Tudo bem? Nós já vamos iniciar a nossa escola bíblica. Estamos só aguardando alguns instantes, a fim de que os demais irmãos cheguem para estar conosco aqui. Estou tentando aqui arrumar a câmera. Acho que tá bom. Bom dia a todos, Pai do Senhor. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Pela graça de Jesus, mais um dia que nós estamos na presença dEle, mais um dia que nós contamos com a misericórdia dEle, com a graça, e é por esse motivo que nós estamos aqui, irmãos. Porque Jesus é bom. Pai do Senhor, irmã Carla, irmã Jéssica, Pai do Senhor. Vamos aguardar só mais um minutinho, tá bom, irmãos? Para as pessoas chegarem, para a gente poder começar aqui o bate-papo que nós vamos ter hoje a respeito da nossa escola bíblica dominical. Se puderem avisar lá no grupo, avisem lá, por favor, dizendo que nós já estamos aqui, tá bom? Por favor. Pai do Senhor, irmão Marcelo. Deixa eu ver se eu levanto aqui essa câmera um pouquinho. Eu estava desde cedo tentando colocar ali um programa no computador para ver se eu conseguia transmitir uma apostila junto com a imagem, enfim. Mas enfim, irmãos, essa aula aí de informática eu faltei. Então, não consegui não. Então nós vamos assim do método que nós estamos fazendo sempre, tá bom? Já estou vendo aqui alguns comentários. Carla, irmão Marcelo, Pai do Senhor. Irmã Luciana, respondendo a Carla. Jéssica, respondendo a Carla. A irmã Carla está com o Ibope em alta na nossa live. Bom, podemos então, irmãos? Vamos iniciando? Vamos orar então. E fazemos assim em nome de Jesus, tá? Vamos orar para nós iniciarmos esse estudo aqui. Senhor Deus Santo, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque todos os dias o Senhor nos apresenta o motivo de vivermos, a alegria de vivermos. Obrigado porque esse dia o Senhor separou e o Senhor nos proporcionou, Deus, para que nós estejamos diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ensine nessa manhã, que o Senhor revele a sua verdade, Deus, ao nosso coração, e mais do que isso, que o Senhor nos capacite para colocá-la em prática, que nós não venhamos a sermos meros teóricos, Deus, teólogos, nós não temos interesse nisso,
Nós temos interesse em viver o Evangelho, em praticar aquilo que aprendemos do Senhor. Obrigado por essa oportunidade, essa rica oportunidade. Obrigado por essa igreja linda que o Senhor nos deu, Deus, e essa membresia que tem estado conosco nessa caminhada. Mesmo em meio às dificuldades, estamos unidos, Deus, caminhando na Tua direção e na Tua luz. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Leonardo, de toda a família. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes nessa hora. Cure, Deus, em nome de Jesus. Abençoe e ajude, Deus, o desempregado, o despossuído. Que em nome de Jesus, o Senhor, com a sua poderosa e boa mão, leve o alimento à casa do teu filho nessa hora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Reverendo Leonardo, Pai do Senhor, bom dia. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos tentar dar prosseguimento àquele plano que nós tínhamos antes dessa pandemia, antes disso tudo acontecer. Vocês sabem que nós tínhamos no nosso coração, aliás, nós temos no nosso coração a intenção de expor, de aplicar e de ensinar na escola dominical os artigos de fé que são de profissão da nossa igreja. Aquilo que no nosso manual nós cremos, né? O nosso credo, a nossa confissão de fé, nós temos a intenção de demonstrar para a igreja na escola dominical. Eu vinha escrevendo, irmãos, as apostilas de forma gradual para que nós tivéssemos essas apostilas. Ocorre que, com esse afastamento, com essa pandemia, nós não tivemos mais as nossas aulas físicas lá, mas eu gostaria de dar continuidade aqui. E dando continuidade aqui, eu não vou fazer uso da apostila. Eu vou pegar aqui alguns materiais, eu estou aqui com alguns materiais separados para a gente poder conversar, e nós vamos dar continuidade na medida do possível nessa sequência, mas eu me comprometo de depois fornecer as apostilas, tá? Eu vou continuar escrevendo essas apostilas, até porque a nossa intenção é que no final do ano a gente, ou ano que vem, né? Eu não sei se a gente vai conseguir terminar esse ano por conta desse problema todo. Eu acredito que não vamos conseguir todos os artigos de fé nesse ano, mas conseguindo, assim que nós terminarmos, a minha intenção é fazer um compilado dessas apostilas, como se fosse uma espécie de um livro, de um livreto, para poder fornecer para os irmãos, tá bom? Então eu me comprometo depois de editar e preparar esse material com mais calma. Mas hoje nós já falamos sobre a triunidade de Deus, já falamos sobre as formas de manifestação do nosso único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo, o seu ministério, a sua obra. Nós já falamos sobre o Espírito Santo, o seu ministério, a sua obra, os frutos, os dons, o batismo com o Espírito Santo. E hoje eu gostaria de começar a falar com os irmãos sobre o quarto tópico da nossa declaração de fé, que são as Escrituras Sagradas. O pastor Leonardo tem falado sobre a igreja, nas últimas aulas ele tem falado sobre esse tema, a igreja. Então eu vou continuar aqui a avançar, e quando eu chegar naquilo que o pastor Leonardo já tratou, obviamente a gente vai pular. Mas hoje eu queria falar sobre as Escrituras Sagradas com os irmãos, mais precisamente sobre a bibliologia. A gente conversar um pouco, essa aula vai ser bem um bate-papo a respeito de algumas coisas, peculiaridades da Bíblia em si, do livro, do texto bíblico em si, tá bom? Então eu já peço que você abra sua Bíblia que nós vamos ler as referências que são dadas no artigo de fé. A primeira referência é Lucas, capítulo 24, do 44 ao 47. Eu queria saudar aqui a Maristela Abreu, com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, querida. É um prazer ter a senhora aqui conosco, tá? Maristela é uma amiga nossa de longa data. Eu quero a apostila. Tá bom, quando estiver pronta, eu guardo, eu forneço para a senhora. Eu tenho a intenção de terminar. Eu já escrevi, acho que 4 artigos, mas eu tenho a intenção de terminar isso sim. Tá bom? Então abram aí, irmãos. Lucas,
capítulo 24, nós vamos ler o 44 ao 47. Essas são as referências que o nosso manual dá a respeito do artigo de fé, que é o seguinte. Eu vou ler para os irmãos o artigo de fé. Aliás, aqueles que puderem adquirir o manual da nossa igreja, aqui está ao contrário por causa da imagem, né? O manual da nossa igreja, ele está disponibilizado em PDF na internet, é só você baixar lá gratuitamente, tá? É importante você ter o manual da sua igreja para você entender primeiro o que a gente crê, né? E depois a organização institucional da igreja. Eu acho que isso é importante. A Igreja Nazarena é uma igreja extremamente organizada. Nós temos um sistema político, no bom sentido da palavra, maravilhoso. Aliás, assim, falar da Igreja Nazarena para mim é difícil, porque eu sou nazareno encardido. Dizem que tem um assembleano roxo, eu sou o nazareno preto. Eu sou encardido nazareno. Para mim não tem doutrina mais equilibrada, não tem forma de governo mais institucional. Para mim a Igreja do Nazareno é uma paixão. Eu amo a minha igreja, eu amo a Deus, mas eu amo a Igreja do Nazareno. Vamos lá então, irmãos. O artigo de fé diz assim, ó: Escrituras Sagradas. Cremos na inspiração plena das Escrituras Sagradas, pelas quais entendemos os 66 livros do Antigo e Novo Testamento, dados por inspiração divina, revelando sem erros a vontade de Deus a nosso respeito, em tudo o que é necessário para a nossa salvação. Pelo que o que não se encontra nela não pode ser imposto como artigo de fé. Eu vou ler novamente essa declaração, porque aqui tem informações importantíssimas que nós vamos estudar a respeito da bibliologia. Cremos na inspiração plena das Escrituras Sagradas, pelas quais entendemos os 66 livros do Antigo e Novo Testamento, dados por inspiração divina, revelando sem erros a vontade de Deus a nosso respeito, em tudo o que é necessário para a nossa salvação. Pelo que o que não se encontra nelas não pode ser imposto como artigo de fé. Tá? Então a primeira referência é Lucas 24, do 44 ao 47. Vamos lá. Lucas capítulo 24, do 44 ao 47, está escrito assim: E disse-lhes: São estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse até o terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. A próxima referência está no livro de João. Você vai avançando aí que eu já separei na ordem, tá? Você vai no livro de João, no capítulo 10, do versículo 35, vai dizer assim, João capítulo 10, versículo 35. Pois se chamou-os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada. Próxima referência está no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 3 e 4. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Maristela está dizendo, já é o atualizado. Sim, esse aqui é de 2017 a 2021, tá? Esse manual que eu tenho aqui comigo. Esse manual.
Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, que vão dizer assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Próxima referência, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17. Depois que nós lermos essas referências aqui, nós vamos bater um papo a respeito da Bíblia. Irmã Glaucia, Pai do Senhor, seja bem-vinda. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Vamos lá? 2 Timóteo 3, 15 a 17 diz assim: e desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura. Próxima referência. 1 Pedro, continua avançando aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se havia de seguir, as quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E a última referência é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bom, irmãos, nós vamos então falar um pouco sobre bibliologia, que é a ciência, é o ramo da teologia que estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia na sua forma, na sua organização, na sua inspiração, nos seus elementos, nas suas características. E por que eu penso que isso hoje é fundamental para nós estudarmos? Primeiro, porque a Bíblia é o nosso manual de prática, de conduta. A Bíblia é que direciona a nossa vida, as nossas ações, aquilo que nós cremos, aquilo que nós não cremos, tudo aquilo que dirige a nossa fé, tudo aquilo que serve para a gente como parâmetro, está submetido à Bíblia. Tá? A Bíblia é a autoridade máxima na vida do crente. É óbvio que quando a gente fala de sola Escritura, que foi um dos pontos levantados na Reforma Protestante, em 1517, por Martim Lutero, quando a gente fala em sola Escritura,
e diz que a Bíblia é autoridade, nós não estamos deixando de considerar outros pontos do cristianismo que também servem de fonte para o cristão. Como, por exemplo, a história, a experiência. A gente pode falar das nossas relações interpessoais. Todas essas coisas, a gente pode falar sobre liturgia, sobre dogmática. São ramos aos quais o cristão está submetido, que obviamente vão também contribuir para a confecção daquilo que ele é enquanto crente. Mas qualquer coisa, qualquer experiência, qualquer tipo de relacionamento eclesiástico, qualquer autoridade eclesiástica, qualquer outro meio, tá, de fonte de conhecimento na vida do crente deve estar submetido à Bíblia. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós sintetizamos os ensinamentos bíblicos em lições que nós chamamos de doutrina. Então, por exemplo, a Igreja Nazareno segue o nicho doutrinário armínio wesleyano. A nossa doutrina ela é baseada naquilo que Jacó Armínio e John Wesley sintetizaram e formularam enquanto doutrina para a gente, principalmente, sobretudo, no que diz respeito à soteriologia, que é o ramo que estuda a salvação. Agora, a doutrina precisa estar submetida à Bíblia. A experiência, por exemplo, irmãos, nós vivemos um tempo em que as experiências com o Espírito Santo têm sido supervalorizadas. E eu não tenho absolutamente nada contra isso. Vocês sabem da minha posição continuista, vocês sabem que eu creio em cura, eu creio em manifestação do dom do Espírito Santo dentro da igreja, eu creio no fluir do Espírito Santo na igreja. Agora, qualquer experiência com o Espírito Santo, qualquer experiência supostamente com o Espírito Santo, precisa passar pelo crivo do texto bíblico. Em última análise, aquilo que foi experimentado e que não tem previsão bíblica precisa, no mínimo, ser olhado com uma certa desconfiança, porque isso pode ser emoção, pode ser um reflexo psicossomático, pode ser qualquer coisa, mas não necessariamente vai ser uma manifestação genuína do Espírito, porque ela não se conforta, ela não se amolda, ela não encontra fundamento na Bíblia. Então, a Bíblia é o nosso instrumento. A Bíblia é o nosso parâmetro, o molde no qual o crente precisa se amoldar para viver. Tá? Além disso, a Bíblia ainda nos apresenta, irmãos, solução para as demandas da nossa vida. A Bíblia é uma bula da vida humana. Ela é a palavra de Deus. E nós podemos dizer assim, a Bíblia não prevê todas as circunstâncias que o ser humano vai se submeter. E eu concordo com você. A Bíblia não me diz qual carro eu tenho que comprar. A Bíblia não me diz se Volkswagen é melhor que Fiat. A Bíblia foi escrita, como nós vamos estudar, em um período de tempo em que não existia carro. Então, a Bíblia não vai tratar de todas as demandas humanas especificamente. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não tenha princípios que norteiem todas essas demandas. Tá? Então, mesmo que não seja de forma direta, a Bíblia é a solução para a nossa vida em todas as demandas que nós estejamos submetidos. Por isso que nós precisamos, irmãos, estudar a Bíblia. E não tem como estudar a Bíblia sem, antes de tudo, fazer uma defesa apologética da Bíblia. Não somente com relação aos outros, mas principalmente com relação a gente mesmo. Você já parou para se perguntar por que você acredita na Bíblia? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Você já parou para se perguntar o que te garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Quais são os elementos que fundamentam a sua fé e a sua crença que você está diante de um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo e não pela mente, não pelo psíquico de homens? Essa pergunta pode ser legítima. E quando essa pergunta é feita para a gente, ou pela gente, nós, enquanto cristãos, precisamos ter respostas.
E é por isso que nós estamos aqui hoje conversando sobre a Bíblia, para que nós tenhamos respostas a respeito das perguntas que são feitas sobre a autenticidade, sobre a veracidade e sobre a inerrância dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários para a gente poder avançar. A Maristela, assim como a Maristela comentou aqui, assim como o ordenamento jurídico nos dirige em condutas na sociedade, assim a Bíblia dirige todas as áreas da nossa vida. Pai do Senhor, irmão Arnaldo, Pai do Senhor, irmã Zélia, irmã Elô, Pai do Senhor. Maristela, a maior autenticidade da presença do Espírito Santo em nossas vidas é a qualidade do fruto do Espírito. Amém. Irmãos, então vamos lá. Vamos iniciar aqui conversando um pouco sobre a Bíblia. Tá? A Bíblia, a palavra Bíblia, deriva de um vocábulo grego, biblion, que significa livros. Para os discípulos de Cristo, ela detém o conjunto de escritos revelados e inspirados por Deus e reconhecidos pela sua igreja como regra de fé e de prática. Quando a gente fala em Bíblia, então nós estamos falando de um livro que contém um conjunto de outros livros. Na verdade, na organização atual são 66 livros. E eu digo organização atual porque nem sempre ela foi organizada assim. Mas hoje nós temos 66 livros que nós entendemos serem o conjunto de livros que constituem a palavra de Deus, que é o nosso manual, é a nossa regra de fé e de prática. Quanto à Bíblia, são atribuídos diversos nomes neles nas próprias Escrituras. A própria Escritura dá nomes à Bíblia. Por exemplo, ela é chamada de lei, profetas e salmos. Essa foi uma nomenclatura de uma divisão que o Senhor Jesus fez, está lá em Lucas 24, no versículo 44, como nós lemos na abertura desse estudo. Ela também é chamada de Escritura, ela é chamada de Sagradas Letras, tá? Ela é chamada de Palavra de Deus, de Sã Doutrina, de Tradições, de Palavra Fiel, de Verdade. Então, a Bíblia, ela vai nos apresentar diversos nomes para ela mesma, tá bom? Você vai ver então a Bíblia, os autores, sobretudo no Novo Testamento, falando em Palavra de Deus, falando em Sagradas Letras, falando em Sã Doutrina, mas tudo isso eles estão se referindo à Bíblia, tá? No mais, nós precisamos entender ainda algumas outras características. Outra característica da Bíblia, desses 66 livros, é que eles foram divididos em 2 testamentos. Eles foram divididos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E daqui a pouco nós vamos estudar como que essas divisões são feitas especificamente. Mas é importante nós sabermos que a Bíblia foi escrita durante um período aproximado de 1.600 anos e que ela foi escrita em 3 idiomas diferentes. A Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, koiné, e em aramaico. Então nós temos 3 línguas que constituem o que foi escrito na Bíblia. Primeiro, hebraico. O hebraico antigo foi a língua da maior parte do Antigo Testamento. O aramaico, em algumas partes do Antigo Testamento e Novo, foram escritos em aramaico, principalmente Esdras e Daniel, irmãos. Um pequeno pedaço da Bíblia foi escrito em aramaico. E a terceira língua foi a língua grega, um grego koiné, que é um grego comum naquela época, que foi a língua de todo o Novo Testamento. Tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Amém. Então, a Bíblia é um livro composto por 66 livros, foi dividido entre Novo e Antigo Testamento, né? Que é uma nova e uma antiga aliança. Foi escrita em 3 idiomas. E quanto aos autores,
Nós temos que entender que a Bíblia foi escrita de uma forma dupla, tá? A Bíblia foi escrita, foi inspirada por Deus, portanto a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens, tá? Então é importante saber que Deus é o autor da Bíblia, mas ele fez isso a várias mãos, de modo que os instrumentos humanos inspirados por Deus são diversos. A tradição judaica e cristã fala em cerca de 40 homens. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Então nós já vimos que a Bíblia contém 66 livros, que ela foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Ela foi escrita por cerca de 40 autores, e isso em um período de cerca de 1.600 anos. O Antigo Testamento, conforme a tradição judaica, foi escrito entre 1500 a 536 a.C. O primeiro autor foi Moisés e o último foi Esdras. Alguns estudiosos afirmam que foi Esdras que organizou os textos do Antigo Testamento e que facilitou a primeira tradução da Bíblia, que é conhecida como Septuaginta, tá? Então o Antigo Testamento foi escrito do período de 1500 a.C. até 536 a.C. aproximadamente. Então, cerca de 1500 anos foi para escrever o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento foi escrito entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo. O primeiro autor foi Paulo, há controvérsias, né? E o último foi João. Então nós temos aí um período de quase 100 anos de escrita do Novo Testamento. Portanto, a Bíblia toda, como nós conhecemos, demorou um período de cerca de 1.600 anos para ser escrita. Vão guardando essas informações, porque são informações um pouco técnicas, mas elas vão servir de pano de fundo para muita coisa que nós vamos conversar, tá bom? Então foram 40 autores, durante 1.600 anos, que escreveram em 3 idiomas diferentes e em 3 continentes: Europa, Ásia e África. Então, veja bem, nós já temos aqui algumas informações que você já deve estar pensando assim, e se você não está, eu vou te incentivar a pensar. Um grande argumento externo de credibilidade para essa palavra é nós pensarmos a seguinte coisa: esse livro foi escrito durante 1.600 anos por cerca de 40 pessoas diferentes. Muitas delas não se conheciam, muitas delas não tiveram umas com as outras, tá? Em 3 continentes diferentes. Ou seja, muitas das pessoas que escreveram um livro jamais tiveram qualquer contato com outro autor que escreveu outro livro. Entretanto, essa mistura de pessoas, de locais, de tempos diferentes, de culturas diferentes, formou um livro que é único. Formou um livro que não se contradiz. Formou um livro que tem começo, meio e fim. Formou um livro cronologicamente coerente. Formou um livro que o seu conteúdo é coeso. O seu conteúdo não tem falha, não tem erro. Então isso, por si só, se nós só tivéssemos essa evidência, irmãos, seria induvidável que a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém na história da humanidade conseguiu fazer um feito assim, se não fosse inspirado pelo Espírito Santo. Irmão, se você for agora à casa de um amigo e disser assim, se eu for agora na casa do pastor Leonardo, disser assim: pastor Leonardo, vai lá na casa do diácono Samuel e pede ele para lavar o carro, para fazer compra, para comprar tomate, cebola, pimentão, alface, arroz, feijão, dá uma lista para ele. Aí o pastor Leonardo sai da casa dele, ele vai lá no diácono Samuel. Quando ele chegar lá e transmitir essa mensagem, irmãos,
provavelmente essa mensagem já não vai ser tão certa. Porque houve uma distância. Houve uma distância, primeiro, temporal. Houve uma distância geográfica, porque ele teve que se dirigir da casa dele até a casa de Samuel. Houve uma distância cultural, porque o padrão de cultura do diácono Samuel não é o do pastor Leonardo. Então, tudo isso interfere na nossa linguagem. Tudo isso interfere na nossa forma de transmissão de pensamento. Com isso, eu estou dizendo o seguinte, nós estamos falando de uma diferença cronológica gigantesca, de 1.600 anos atrás. Um autor falou 1.600 anos antes sobre a mesma coisa que um autor falou 1.600 anos depois. Por exemplo, irmãos, eu tenho esse livro aqui. Isso aqui é uma teologia cristã, uma teologia sistemática da nossa igreja, que ela é aceita pela Igreja Nazarena. Esse livro aqui, ele é de 1990. É um livro velho? O que vocês acham? 1990 é um livro antigo? Digam aí pra mim, o que vocês acham? Eu acho que não. Já vou entrar nesse comentário, Maristela. Muito bom, eu vou entrar. Esse é o próximo ponto que eu ia falar. Eu não acho que é tão antigo, 1990. Esse livro tem 20 anos, né? 90, 2000, 2010... Não, tem 30 anos, né? 2020, 30 anos. Mas não é um livro tão antigo. Mas eu leio esse livro e eu já tenho alguma dificuldade de comunicação com esse livro aqui. Ele já não fala comigo tão claramente como, por exemplo, essa teologia sistemática aqui, que é desse ano. Então, a cronologia do tempo causa essa dificuldade de transmissão de pensamento. Tá? Agora, como que você explica? Como que nós explicamos que a Bíblia não tem essa dificuldade de pensamento? Que ela tem uma mensagem coesa? Só pode ser pela inspiração do Espírito Santo, irmão. A Bíblia tinha tudo, enquanto livro, se fosse humano, ela tinha todas as características para ser uma miscelânea. Um livro sem pé nem cabeça. Ela tinha tudo para ser um livro sem pé nem cabeça. Mas o Espírito de Deus estava lá, inspirando esses homens e falando a eles as verdades de Deus por meio da sua palavra. Um outro argumento ainda externo é isso que a Maristela muito bem a Maristela falou muito bem aqui. São os registros arqueológicos e históricos que nós temos a respeito da Bíblia. Tá? A arqueologia tem avançado muito, irmãos, e tem encontrado muitos elementos que comprovam a veracidade dos relatos bíblicos. As escavações que foram feitas em Israel, nas cidades que são narradas na Bíblia, encontraram muitos elementos que nos dão fidelidade àquilo que aqui está escrito. Tá? Quando nós olhamos, por exemplo, o período interbíblico, que é o período compreendido entre 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, em que a Bíblia se cala, não há revelação nesse período, existe uma série de estudiosos que continuam estudando o Antigo Testamento nesse período. Nós podemos fazer aqui a divisão das três classes principais desses estudiosos. Tínhamos os judeus helenistas, que eram aqueles que se voltaram para a filosofia, que se voltaram para atrelar as escrituras à filosofia. Tínhamos os judeus rabínicos, que eram aqueles que estavam em Israel, que permaneceram em Jerusalém, e eles se esforçavam para manter as tradições judaicas. E nós temos um segmento, poderia dizer uma tribo, que é muito interessante, que eles foram conhecidos como a comunidade de Qumran. Esses homens, eles acharam o seguinte, que os judeus de Jerusalém haviam se apostatado da fé. Então eles saíram de Jerusalém, foram para o deserto e começaram a viver lá como eremitas. Tá? Esse povo depois volta e é conhecido como os semitas. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa comunidade de Qumran foi quem produziu um material que foi encontrado recentemente no Mar Morto, tá?
que são escritos que foram conhecidos como escritos do Mar Morto. E esses escritos são exatamente os escritos que foram guardados por esses homens dessa comunidade de Qumran. Então, irmãos, nós temos... deixa eu ver aqui se eu acho a data que eles foram encontrados. Só um segundo. Se eu acho aqui a data. Olha, foi em 1940. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Então, esses documentos que foram encontrados, eles são milenares. Então, nós temos provas arqueológicas, nós temos provas históricas, nós temos provas de todos os meios externos para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, eu deixo aqui uma observação. Irmão, se um dia algum escavador aí encontrar alguma coisa que coloque a Bíblia em contradição, nós vamos continuar com a Bíblia. Porque a nossa crença, a nossa fé é na Bíblia, não é na arqueologia. Aquilo que é externo nos auxilia a reafirmar a nossa fé. Mas a nossa fé não é na arqueologia, não é na história. A nossa fé é o que a Bíblia diz. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom? Os destinatários. Vamos falar um pouco sobre os destinatários. O Antigo Testamento, para os judeus, é um livro direcionado aos filhos de Jacó, a Israel. O Novo Testamento não é só um livro para as igrejas, mas universal. Isso nós vamos ver lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos abrir lá, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lembrando que a palavra mundo aqui vem do grego cosmos, que significa humanidade, todos os homens da face da terra. Então nós temos que pregar a Bíblia para o mundo. Vocês têm alguma dúvida enquanto isso que nós falamos? Bom, nós falamos sobre o período de 1600 anos que foi escrito, nós falamos sobre os autores, nós falamos sobre as culturas, nós falamos sobre elementos externos, históricos e arqueológicos, né? Quanto a isso, tem alguma dúvida? Para a gente poder avançar? Deixa eu ver aqui os comentários. Luciana Aguiar. Na verdade, existem pessoas dizendo que não acreditam na Bíblia, sendo que baseou seus estudos em dados da Bíblia. Vai entender a mente de uma pessoa dessa. Helenísticos são judeus nascidos fora da terra de Israel, colonos em outros... Exatamente, Maristela. Exatamente. Isso, a grande comissão. Jonathan, Ásia, África e Europa, tá? Ásia, África e Europa. Bom, então agora que nós já olhamos, vamos olhar a formação dos livros da Bíblia. Depois nós vamos estudar isso com mais calma, tá? Mas eu queria falar aqui hoje da formação e eu queria gastar mais tempo aqui com a sustentação da inerrância e da infalibilidade da Bíblia. E aí, na próxima aula que nós tivermos, nós vamos falar sobre o cânon, sobre a formação do cânon, por que a Bíblia são esses 66 livros, como que se chegou a essa escolha, e vamos falar sobre
algumas traduções da Bíblia, métodos de tradução, tá? E algumas traduções que nós temos da Bíblia para o português. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos então a primeira seção da Bíblia, que é o Pentateuco, que é conhecido como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos aqui então o Pentateuco, que na tradução, na tradição, né, judaica ortodoxa, é conhecido também como a Torá. São os 5 primeiros livros. Nós chamamos também da lei de Moisés, né? O Pentateuco, a lei. São esses 5 primeiros livros. Depois nós temos os livros históricos, tá? Que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois nós temos os livros proféticos, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então essa é a divisão do Antigo Testamento. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Há ainda uma divisão entre profetas maiores e profetas menores, tá? Que nós vamos estudar depois com mais calma. Quanto à divisão dos 27 livros do Novo Testamento, nós temos a seguinte divisão. Temos os livros bibliográficos, ou também chamados de evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos um livro histórico. Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Me respondam aí. Eu vou levantar essa questão. Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Lírio? Dá um pouco d'água aí, por favor. Quais são, irmão? Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Tem mais de um? Tem um só? Irmã Luciana está me perguntando. A Maristela está dizendo assim, profetas maiores, maior porque escreveram muito. É verdade. Vamos então já entrar nesse ponto, já que a Maristela falou. Nós temos como profetas maiores Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e Daniel. E profetas menores de Oséias a Malaquias, tá? Então são 12 profetas menores, mas não são maiores porque foram mais importantes. E nem são menores porque foram menos importantes. Maiores ou menores se deve ao tamanho da cronologia da escrita deles. Foram os que escreveram mais, tá? Então não é uma informação ligada à importância, mas sim ao tamanho dos escritos. A irmã Luciana botou, pastor, existe a possibilidade de partes escritas que o homem não tenha permitido ser colocado na Bíblia? Essa resposta, irmã Luciana, não é simples, tá? Nós vamos estudar agora, daqui a pouquinho, sobre um pouco disso. E aí, quando chegar lá, eu vou responder essa pergunta. Na verdade, essa pergunta só vai ser respondida na aula próxima, que nós vamos falar do cânon bíblico, tá? A resposta para a sua pergunta é não. Não existe, porque nós acreditamos que Deus inspirou esses livros e que a providência de Deus organizou eles como eles são, tá? A resposta é não, mas existem algumas coisas que a gente tem que levantar
nessa discussão aí. Não é simples, não. Por exemplo, nós sabemos que... Vou só levantar uma questão para a igreja, tá? Para na próxima aula nós debatermos essa questão. Você vai pensar essa semana toda. Nós sabemos com clareza que a primeira carta aos Coríntios não foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Houve uma carta anterior. Então a primeira carta aos Coríntios, na verdade, é a segunda. E a segunda é a terceira. Só que essa primeira carta aos Coríntios não foi encontrada. Ela não consta no cânon bíblico. A minha pergunta para a igreja é a seguinte: se ela for achada hoje, nós temos que incluir ela no cânon ou não? O cânon foi fechado em 397 depois de Cristo. Ou seja, há mais de 1500 anos. Será que nós teríamos que incluir essa carta hoje, se ela fosse encontrada? Aí vocês vão pensar nisso e na próxima aula nós vamos conversar, tá? Mas aí é quando a gente for falar do cânon, tá bom, irmã Luciana? Jonathan tá respondendo, Atos. Muito bom, Jonathan. Parabéns para você. O pastor Leonardo, que vive prometendo chocolate, vai te dar um chocolate. Você acertou. Maristela, Atos, também. Acertaram. Então nós temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Temos livros didáticos, ou como queiram dizer, cartas, epístolas. Muito embora haja pedagogicamente uma diferença entre cartas e epístolas, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por fim nós temos um livro profético, que é o Apocalipse, né? Que é o livro da revelação. Tá? Então essa foi a divisão que foi feita na Bíblia. Bom, dito isto, nós já falamos sobre os autores da Bíblia, nós já falamos sobre o período em que ela foi escrita, nós já falamos nos locais que ela foi escrita, nós já falamos sobre como ela está formada, os 66 livros, já falamos sobre as divisões do Antigo Testamento com 39 livros, do Novo Testamento com 27 livros, já falamos das subdivisões dentro dos testamentos, que são Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, né? Os evangelhos, um livro histórico de Atos, as cartas ou epístolas e o livro apocalíptico, que é o livro de Apocalipse. Então nós temos essas subdivisões na Bíblia, mas agora nós vamos passar a falar sobre características e atributos dessa palavra. E por que nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar sobre isso, irmãos, pelo seguinte elemento. Porque, ultimamente, tá? Eu não vou aqui entrar muito nos termos teóricos a respeito daquilo que nós vamos falar. Por isso que eu disse que vai ser mais um bate-papo. Eu não quero aqui tornar essa escola dominical numa aula de seminário, que fique muito maçante. Então nós vamos falar aqui na prática, vamos colocar assim, mais na prática do dia a dia. Ultimamente, nós temos visto uma teologia liberal surgindo com muita força, tá? E dentro dessa teologia liberal que tem surgido com muita força, nós estamos vendo pessoas questionando se a Bíblia toda é a palavra de Deus. Eu assisti agora, nesses dias, um vídeo de um pastor chamado Vitor Azevedo. Eu nem sabia da existência desse rapaz. É um rapaz bem jovem. E ele, em uma afirmação, ele disse o seguinte, que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ele disse que a Bíblia tem a palavra de Deus. Ou seja, que parte da Bíblia, que algumas partes da Bíblia são palavra de Deus, mas nem toda a Escritura é a palavra de Deus. Com isso, ele quis dizer que nós temos que observar algumas partes da Bíblia e outras não.
E aí, como é que fica? Alguns outros teólogos têm afirmado que, por exemplo, o Antigo Testamento todo caducou. E que tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento não tem mais aplicação para a gente. Que nós não precisamos observar mais nada do Antigo Testamento. E aí, como nós fazemos com isso? A pergunta que nós precisamos responder é: a Bíblia é a palavra de Deus? E se a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus? E se tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, existe algum erro na palavra de Deus? São 3 perguntas que a gente precisa responder. O que vocês acham? Vocês acham que a Bíblia toda é a palavra de Deus? Mas se a Bíblia toda é a palavra de Deus e ela foi escrita por humanos, pelas mãos de homens, os homens não podem ter errado? Hã? Comentem aí para mim. O que vocês acham? Pastor Leonardo, acredito que, mesmo que o homem tenha retirou aquilo que o Senhor permitiu e que não influenciaria na fé. Tudo o que é necessário e essencial está na Bíblia. Pronto, Pastor Leonardo já resolveu a nossa próxima aula. Glória a Deus. É isso aí mesmo, pastor. Amém. Ó, Maria está colocando, não tem erro, né, Maria? Foram inspiradas por Deus. A Luciana está colocando, não podem. Não podem. Maria está querendo chocolate. Chocolate é com o pastor. Bom, a primeira característica da Bíblia Sagrada que nós vamos observar é o seguinte, é que a Bíblia foi inspirada por Deus. Olha só o que essa sistemática aqui vai falar. Olha só. A Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria. Se por um lado foi inspirada por Deus, por outro, não podemos nos esquecer de ter sido escritas por homens que estiveram sob a inspiração e a supervisão do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atentá-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui a primeira característica da Bíblia Sagrada, é que a Bíblia Sagrada é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os homens a escrever a palavra de Deus. É por isso que, ao lermos as Sagradas Escrituras, ouvimos Deus falar de maneira única e singular pelos lábios dos santos profetas e apóstolos. A palavra de Deus, de fato, é uma só. Os estilos, porém, são mais diversos, pois o Espírito Santo inspirou
e capacitou cerca de 40 diferentes autores a fim de que, num período aproximado de 1.600 anos, produzissem livro por livro. Então, a primeira característica da Bíblia é que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Não tem nada na Bíblia que foi escrita por homem que não fosse inspirada pelo Espírito Santo para escrever. É verdade que o fato de ter sido escrita por autores humanos leva em consideração que existem elementos culturais que também são observados. Os homens escreveram utilizando da sua forma de escrita, da sua forma de cultura, de elementos que são temporais, que estão lá naquela cultura. É por isso que é importantíssimo fazer uma boa exegese do texto bíblico e da hermenêutica, quando a gente vai ler, porque tem coisas que nós só vamos entender se nós nos vestirmos daquela roupa cultural que aqueles homens usavam. Roupa cultural no sentido do olhar cultural que eles tinham. Porque a Bíblia foi escrita por homens daquela época, né, para leitores destinados àquela época, e que nós hoje nos aproveitamos dessa leitura. Então nós temos que observar que existem elementos culturais sim naquela época. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha inspirado essa palavra. Toda a palavra é inspirada, como nós lemos lá em 1 Pedro. Deixa eu ver aqui os comentários para a gente passar para o próximo tópico. Irmã Luciana, nesse caso, vemos a presença do Espírito Santo desde o início dos tempos, em algumas situações. Maristela, e se alguém tirar qualquer parte do livro dessa profecia? Cidade Santa, fez uma citação de Apocalipse aqui. Muito bem, irmã Maristela. Muito bem. Então, irmãos, a primeira característica da Escritura é que ela é inspirada, tá? Não foi escrita por homens baseado naquilo que eles pensavam, naquilo que eles acreditavam. De alguma forma que nós, na nossa mente, não vamos conseguir compreender na totalidade, Deus direcionou tudo aquilo que foi escrito, tá? Tudo aquilo que foi escrito por meio de uma inspiração. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo pobre, não é um exemplo bom não, mas é o que está me vindo à mente agora. Quando um autor, por exemplo, vai escrever uma música, e aí ele quer dedicar uma música para uma mulher que ele ama muito. Aí ele se inspira nesse sentimento para escrever essa música. É como se tudo aquilo que ele colocasse no papel representasse esse sentimento que ele sente. É um exemplo pobre, não é um bom exemplo não. Mas de alguma forma, Deus inspirou cada um desses homens, cada um desses autores a escrever exatamente aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Tá? Segundo ponto. Segundo ponto, a Bíblia é inerrante. Ou seja, com isso eu estou querendo dizer que a Bíblia não possui erros. A Bíblia não possui nenhum erro. Aí você pode estar se questionando assim, pastor, mas essa declaração quer dizer que os homens humanos não eram capazes de errar na sua fala, na sua escrita? Olha, o que a Bíblia me garante é que, pelo menos nos escritos bíblicos, os homens não erraram. Não existe erro e não existe contradição no texto bíblico. Existem muitas teorias que vão sustentar isso, tá? Existem algumas teorias que dizem que a Bíblia é infalível e não inerrante.
E algumas pessoas usam a palavra infalível para dizer assim, a mensagem central da Bíblia não tem erro, certo? A mensagem central da Bíblia, que é Deus salvando a humanidade, essa mensagem ela não contém erro. Que Jesus nos salva, nos liberta, isso não tem erro. Mas os autores individualmente podem ter errado, porque eles eram humanos. Algumas pessoas dizem que isso é que isso é dizer que a Bíblia é infalível. Mas dizer que a Bíblia é inerrante é dizer que a Bíblia não contém erro nenhum. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na infalibilidade da Bíblia. Quer dizer, nós acreditamos na inerrância da Bíblia. Que além dela ser infalível, ou seja, a mensagem dela como um todo alcançar o seu objetivo de forma infalível, ela é inerrante, não existe nenhum erro no texto bíblico. Se a gente parar para olhar, por exemplo, o exemplo que é clássico utilizado, né? Que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aí, mais à frente, em Números vai dizer que Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tem alguma contradição. Se Gênesis está dizendo que Deus se arrependeu e Números está dizendo que Deus não se arrepende, então tem um erro. Mas aí é o que eu disse para você. A gente precisa olhar a exegese do texto para ver que dentro do contexto as palavras são diferentes. Lá em Gênesis, quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, no episódio de Noé, né? A palavra ali, a tradução melhor aplicada, é que Deus se entristeceu, ele se comoveu de ter feito o homem. Então, a gente não pode sumariamente afirmar que a Bíblia tem erro sem fazer um estudo exegético, hermenêutico e etimológico do texto bíblico que está sendo estudado, sob pena da gente criar uma teologia que não existe. Por exemplo, dizer que a Bíblia não tem erro, ela é inerrante, precisa respeitar o gênero literário que está sendo estudado. Isso é uma coisa que, lamentavelmente, nós estamos habituados a fazer enquanto crente. E nós devemos nos livrar dessa má prática de não respeitar o gênero literário do texto. Deixa eu ler aqui o comentário que eu vou explicar. Isso, Maristela, exatamente. Parabéns. Gênero literário, vamos lá. Por exemplo, irmãos, nós temos gênero de poesia na Bíblia, nós temos narrativas na Bíblia, tá? Nós temos cartas na Bíblia, nós temos livros apocalípticos na Bíblia, nós temos livros proféticos na Bíblia, e temos livros de sabedoria na Bíblia, e cada gênero literário precisa ser interpretado com as regras de interpretação de cada gênero literário. Por exemplo, uma narrativa, a história de José. A história de José, por si só, quer nos ensinar alguma doutrina, ela quer nos extrair para a gente algum ensinamento doutrinário direto e aplicado? Não. As narrativas prioritariamente não se prestam a isso. As narrativas estão narrando um fato. Em muitas partes da Bíblia, Deus está narrando fatos. É óbvio que esses fatos são usados como figura para a aplicação de outras doutrinas bíblicas que se encontram em outras partes doutrinárias da Bíblia. Mas nem sempre uma narrativa quer impor uma doutrina bíblica. Se nós olharmos para, por exemplo, deixa eu pensar aqui num episódio. Lá em Juízes, deixa eu abrir aqui minha Bíblia para achar. Lá em Juízes, eu achei um exemplo legal. Lá em Juízes, no livro de Juízes, tem um juiz lá que vocês vão encontrar, chamado Jefté. Vocês vão ver lá um juiz chamado Jefté.
E Jefité fez um voto com Deus, dizendo o seguinte, que quando ele voltasse para casa, a primeira... Jefité fez um voto ao Senhor, tá no capítulo 11, versículo 30. Jefité fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Isso está no versículo 30 do capítulo 11 de Juízes. Agora olha o que diz. Versículo 34. Vindo, pois, Jefité a Mizpá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a sua única filha, não tinha ele filho nem filha. Nós temos aqui, então, uma narrativa que conta a história de um juiz que fez um voto com o Senhor, oferecendo a sua própria filha. Aliás, oferecendo o que saísse da sua casa. Talvez ele estivesse pensando que sairia um animal. Deixa eu fechar essa janela aqui, irmãos, por causa do cachorro, tá me incomodando. Então, nós temos aqui uma narrativa de um juiz que faz um voto com o Senhor e oferece a primeira coisa que saísse da sua casa em holocausto, só que quem saiu foi a filha dele. E aí nós podemos extrair daqui uma doutrina dizendo que esse voto é válido, que eu tenho que fazer voto e que eu posso fazer esse tipo de coisa porque está em uma narrativa? Não. Isso é uma narrativa que precisa ser olhada primeiro à luz do contexto, depois passando pelo crivo de todo o conjunto doutrinário bíblico. Então, cuidado quando a gente afirma que, ou pelo menos quando a gente ouve as pessoas afirmarem que a Bíblia contém erros, que a Bíblia é apenas infalível e não é inerrante. Cuidado, porque nós precisamos de uma análise total para fazer esse tipo de declaração. Então, eu acredito que a Bíblia é inerrante, a Bíblia não contém erros, tá? A Bíblia não contém erros. Outra coisa que é utilizada geralmente como argumento para esses autores que dizem isso, que a Bíblia contém erro. Eles dizem assim, por exemplo, nos evangelhos, os evangelistas narram fatos de forma diferente. Muitas vezes com alguma diferença de algum dado, por exemplo, algum valor diferente, ou alguma ordem de cronologia diferente. Isso é um erro. Não, você precisa entender o seguinte, o que as pessoas precisam entender é que os evangelhos foram escritos por 4 autores, tá? E esses autores, muito provavelmente, escreveram baseado em um relato. Muito provavelmente, o livro de Marcos foi o primeiro, e os demais evangelistas se utilizaram dessa literatura para compor o seu livro. Né? Vamos lá em Lucas, capítulo 1. Você que é bom de referência aí, abre lá em Lucas. Vamos lá em Lucas. Lucas, capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, muita gente escreveu sobre isso que ele ia narrar, sobre o Evangelho. Segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-lo, a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo que desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, os autores, eles escreveram baseados em outros autores, e, irmãos, essas disparidades, essas eventuais disparidades, que parecem ser contradições, são exatamente o que dão fundamento para a veracidade da Bíblia. Tá? Não existe erro na Bíblia. Deixa eu ver os comentários para a gente avançar. Maristela, a genealogia das famílias. Verdade.
são narrativas. Sim, Maristela, eu acredito que ele sacrificou sim a filha, tá? Eu sou dessa linha de pensamento que ele sacrificou sim, que ele cumpriu o voto, tá bom? Bom, vamos então aqui ao conceito de inerrância, vamos ver o que, que a Bíblia fala, o que, que os autores aqui vão falar sobre inerrância. Eu quero usar dois conceitos, tá? Eu estou usando aqui a Wayne Grudem, uma teologia sistemática, e a outra, uma da CPAD, da Assembleia de Deus, tá? Muito boa também essa teologia sistemática. Olha só o que diz aqui. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. E, portanto, não crer em alguma palavra das Escrituras ou não obedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Afirmou-se ainda que a Bíblia ensina claramente que Deus não pode mentir nem falar com falsidade. Assim, todas as palavras na Escritura são declaradas completamente verdadeiras e destituídas de erro, qualquer que seja o trecho. Qualquer que seja o trecho. Vamos ver aqui as referências. Números 23, 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Vamos ver mais uma referência, no Salmo 12, versículo 6. Salmo de número 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Vamos mais uma, irmãos. 119, 89. Salmo 119, versículo 89. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. As palavras de Deus são, de fato, o padrão máximo de verdade. Especialmente importantes nesse ponto são os textos das Escrituras que indicam a plena veracidade e credibilidade das palavras de Deus. As palavras do Senhor são palavras puras, de prata refinada, como nós lemos no Salmo 12. E isso aponta para a perfeição ou fidedignidade e pureza absoluta das Escrituras. Assim também, toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que confiam. Provérbios 30, versículo 5. Indica a veracidade de cada palavra dita por Deus. Apesar de o erro e a falsidade, pelo menos em parte, podem caracterizar a expressão verbal de todos os seres humanos. Uma característica do discurso divino, mesmo quando proferido por meio de seres humanos pecadores, é jamais ser falso e nunca aprovar o erro. Tá? Então, o autor está dizendo que a palavra de Deus não tem erro nenhum. Mesmo que os homens sejam falhos, mesmo que os homens errem, de alguma forma, Deus, inspirando esses homens, cuidou para que cada palavra fosse escrita de forma correta, precisa e inerrante. Vamos ver outra referência aqui.
Agora aqui na teologia da Assembleia de Deus, vamos ver o conceito que eles falam aqui. Só mais essa para a gente acabar, irmãos, que nós já estamos aqui com 1h30. Em sua apologia sobre a inerrância da Bíblia, John Wesley é incisivo e direto. Se há algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros. Se não aceitarmos integralmente a inerrância das Sagradas Escrituras, todo o arcabouço doutrinário da religião fundada por Jesus de Nazaré haverá de desaparecer. Se primarmos, no entanto, pela ortodoxia bíblica e teológica, não há por que temer aqueles que, embora se autodenominem liberais, revelam-se intolerantes e impiedosos em sua abordagem e fundamentalismo evangélico. Então, irmãos, nós temos elementos para acreditar que a Bíblia é verdade, tá? Que historicamente a Bíblia é comprovável, que literariamente a Bíblia é comprovável, e temos também elementos para provar que a Bíblia é inerrante, não existe erro na palavra de Deus. Tá bom? Nós vamos encerrar essa aula hoje. Na próxima aula nós vamos falar do cânon e das traduções. Tá? Hoje nós falamos sobre autores, sobre as datas, sobre os locais onde foi escrita, sobre a divisão do Novo e Antigo Testamento, sobre as subdivisões, tá? Falamos sobre um pouco dos gêneros literários, tá? Que a Bíblia tem poesia, tem livro de sabedoria, tem profecia, e isso tem que ser respeitado na leitura, tá? E falamos agora, por fim, sobre a inerrância das Escrituras, tá? Não caiam nessa conversa dos liberais que dizem que a Bíblia tem erro, que a Bíblia não é bem isso que a Bíblia quis dizer. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e que não contém nenhum erro. O que a Bíblia diz que é, é. E ponto final. Tá bom? Tem alguma dúvida, irmãos, para a gente encerrar essa aula? Passa muito rápido, é impressionante. Aí, são 12:00, eu não posso mais continuar. Na próxima aula nós vamos seguir falando sobre o cânon. Por que nós temos esses 39 livros no Antigo Testamento? Por que nós temos os 27 do Novo Testamento? Quando que isso foi decidido? Por que alguns livros foram tirados, chamados de apócrifos? Isso nós vamos estudar tudo na próxima aula. Tá? E vamos falar sobre métodos de tradução, equivalência formal, equivalência dinâmica, por que nós temos Bíblias com a tradução mais nova e outras com a palavra mais rebuscada. Vamos falar um pouco sobre isso. Obrigado, Maria. Maria está dizendo aqui, ótimo estudo. Obrigado, minha filha. Deus te abençoe. Tá bom, irmãos. Então, vamos orar? Já que não tem perguntas, vamos orar então. Tá? Eu desejo a todos um bom almoço, uma boa tarde. Mais tarde nós nos vemos lá na igreja. Leva a sua máscara, tá? Vamos respeitar aquilo que foi imposto para que nós estejamos juntos lá. E na próxima aula nós vamos continuar aqui com essa liçãozinha de bibliologia, tá? Não dá para a gente esgotar o tema. Se a gente fosse esgotar o tema, irmãos, a gente ia ficar aqui 1h30, não ia falar nenhum tópico. Mas vamos bater num papo assim que a gente vai trabalhando melhor, tá bom? Próxima aula a gente entra um pouquinho em cada gênero, vamos falar um pouquinho sobre carta, sobre epístola, vamos falar um pouco sobre profecia, tá? E vamos falar sobre o cânon. O cânon é um assunto importante para a gente tratar, tá bom? Ô, pastor Leonardo, obrigado, tá? Obrigado, amém. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, pela tua graça, obrigado pela tua palavra, que ela é linda, ela é inerrante, Senhor. Nós cremos, Deus, que esse texto não tem erro nenhum.
Nós cremos, Deus, que esse texto é a palavra de Deus, é a tua palavra para a nossa vida. Nos ajuda, Jesus, a colocar em prática a cada dia, a viver essas verdades, Senhor. Nos ajuda a entender aquilo que a nossa mente não tem entendido. Nos revela, Deus, a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Deus, que é suficiente, que a tua palavra é suficiente. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos por essa aula e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só mais um detalhe antes de eu desligar aqui, porque eu estava orando e eu lembrei. Além de ela ser inerrante, tem uma outra característica que também é interessante, que ela é plenária, tá? Isso quer dizer que ela é suficiente. Ela é suficiente para a nossa vida. Como eu disse, a Bíblia não diz qual carro você tem que comprar, mas ela te dá princípios para você direcionar os atos da sua vida de toda forma, tá? Então, muito embora ela tenha sido escrita por homens e inspirada por Deus, ela é inerrante, ela não tem erro e ela é plenária, ela atende todas as demandas da nossa vida, tá bom? Povo santo, fiquem com Jesus e até mais tarde, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo almoço aí, em nome de Jesus.